Hoje vamos falar de fonologia. Fonologia é o estudo do som do nosso idioma, é o estudo do som de um idioma. Nós temos na língua portuguesa, como também temos em outros idiomas, fenômenos acústicos que podem ser estudados. Por exemplo, encontros vocálicos. O encontro vocálico é quando dois fonemas vocálicos se aproximam dentro de uma palavra. O mais importante deles, o mais conhecido, aquele que você encontra mais vezes, é o ditongo. O ditongo é a aproximação de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Ele pode ser explicado como oral. O que seria o ditongo oral? Seria o ditongo em que todo o ar que você produziu vai sair integralmente pela sua boca. Então veja alguns exemplos. Quando eu digo pai, eu tenho uma palavra de uma sílaba só. Nela eu estou vendo um ditongo, porque eu tenho uma vogal e uma semivogal. Mestre, como é que eu reconheço a semivogal? Super fácil. Em cada sílaba eu só posso ter uma vogal. E o A sempre é vogal. Ora, se o A sempre é vogal, o I é uma semivogal. Começou a entender? Já na palavra boi, podia ser o O e podia ser o I. Qual que você escolhe para a vogal, qual que você escolhe para a semivogal? A vogal é a que você pronuncia mais. Então quando você fala boi, o som que mais aparece, o som vocálico que mais aparece é o O. Portanto, o O é a vogal e o I é a semivogal. Continua em dúvida? Então vou ensinar um macetezinho para você. Fala a palavra boi esticando o O e depois fala a palavra boi esticando o I. Você vai ver quando você estica o I, a coisa fica ridícula. Quer ver? Vai junto comigo, porque aí nós dois vamos ficar ridículos. Eu falo assim, ó. Boi. Vamos repetir? Boi. Agora vamos fazer com o I. Boi. Ficou ridículo. Então a vogal aí é o O e o I é a semivogal. Em pio, o som que você fala mais é o I. Quer ver? Vai na brincadeira. Pio. Ficou bom, não ficou? Pio. Agora experimenta esticar o U. Piu. Horrível, né? E olhe na palavra sábio. Na segunda sílaba da palavra sábio, você tem um encontro de uma vogal e de uma semivogal. Qual será a vogal? Agora que você já pegou o jeito, vamos lá. Eu falo sa, você fala o bio. Vamos lá? Sa. Isso. Sábio. Olha como o O fica legal. Horrível se eu for fazer sábio. Então você está percebendo que eu tenho ditongos nas 4 palavras. E todos eles são orais. Por que todos são orais? Porque em todos eles eu pronuncio, eu deixo o som sair integralmente pela boca. Quer dizer que tem som que sai pelo nariz? Totalmente não, mas parte dele sai pelo nariz. Nunca diga que o ditongo nasal é aquele que o ar sai pelo nariz, porque não tem como. Você não fala pelo nariz. Você fala parte pela boca e uma parte vai pelo nariz. Para reconhecer o nasal não é difícil não. Primeiro caso, óbvio, quando aparece um tio. Dá uma olhadinha aqui nas palavras pão, pões e órfão. Legal? Repare que eu tenho ditongos AO, OE e AO, e eles são nasais porque tem o tio. Curiosidade, esse pões que está aí é do verbo pôr, hein, amiguinho? Eu ponho, tu pões. Vai pensar que pões é o plural de pão, hein? Você vai até a padaria comprar alguns pões, por favor, né? Que outra maneira eu posso reconhecer o ditongo nasal? Eu posso reconhecer o ditongo nasal de maneira muito mais interessante. Quando eu tenho um ditongo não final, isso é importante, não pode estar na última sílaba, seguido das letras M ou N. Dá uma olhadinha, por exemplo, na palavra quando. Você tem um ditongo, olha esse o A que está aí, o A é vogal, o U é semivogal, e ele é nasal. Porque se você reparar, esse N provoca um tio em cima do A. Você fala quando, isso. E a mesma coisa com a palavra guampa. Olha como o M provoca um tio em cima do A. Então, toda vez que eu tenho um ditongo que não esteja na última sílaba, seguido de M ou N, eu tenho também ditongo nasal. E um terceiro momento que eu tenho um ditongo nasal, preste bem atenção nisso, é quando eu tenho as terminações AM, EM e EN. Nesse caso, eu tenho ditongos nasais. Olha como é triste. Muitas vezes a gente pergunta para o aluno, na palavra trem tem ditongo? O garoto só vê um E e fala que não, mas tem. Se você reparar, esse M da palavra trem está provocando um tio em cima do E. Só que você não fala tram. Cheguei tarde porque perdi meu trem. Não, você fala trem. Você fala um izinho, você fala uma semivogal. Então, se você fala uma semivogal, você tem aí um ditongo e um ditongo nasal.
A mesma coisa acontece em jogam. Olha como você está falando um U no lugar desse M, tá vendo? Jogam. E também vai aparecer em hífen. Olha como aparece um izinho no lugar desse N que aí está. Toda vez então que você tiver AM, EM e EN na última sílaba, você tem o que nós chamamos de ditongo nasal. Para guardar, oral, som sai todo pela boca. Nasal, quando você tiver tio. Ditongo não final seguido de M ou N, ou as terminações AM, EM e EN. Cuidado com isso para não errar. Além de nasal e oral, o ditongo pode ser crescente ou decrescente. Como é que eu vou reconhecer isso? Eu vou reconhecer isso pela posição da vogal e a posição da semivogal. Repare na palavra sabio. Cadê a semivogal? Isso, o I. Repare na palavra quando e na palavra guampa. Cadê a semivogal? Só pode ser o U. Claro, por que só pode ser o U? Porque o A não é sempre vogal? Ora, então se você reparar, se a semivogal está antes da vogal, o som cresce. Ele sai do menor som, que é a semivogal, para o maior som. Se ele está subindo, significa dizer que ele é um som crescente. Então, o sábio que você viu agora há pouco era um ditongo oral, você vai chamar também de ditongo oral crescente. E o quando e guampa, que você chamava de ditongo nasal, você vai chamá-los de ditongo nasal crescente. Bacana? E o decrescente? O decrescente é se a vogal está antes da semivogal. Dá uma reparada aqui, ó. Você analisou agora há pouco pai, boi, pio como ditongos orais. E analisou pões, órfão, trem, jogam e hífen como ditongos nasais. Bom, então vamos lá. Cadê a vogal do pai? Óbvio, o A. E do boi? O O. E do pio? O I. E do pão? O A. E do pões? O O. Do órfão? O A. Do trem? Só pode ser o E. Vai dizer que a vogal é o M? Não pode, né? Jogam? O A. E hífen? O N. Dá para reparar que a vogal está antes da semivogal? Ora, se a vogal está antes da semivogal, o som agora está descendo. O som está saindo do maior para o menor. Se está saindo do maior para o menor, olha o que você vai fazer. Vai chamar os ditongos de oral, ou nasal, no caso, decrescentes. Outro fenômeno vocálico, que aparece bem no nosso idioma, é o tritongo. O tritongo já está dizendo pelo próprio nome, três. Se são três, não pode esquecer, numa sílaba eu só posso ter uma vogal. Então, se eu tenho 3 sons vocálicos, eu tenho uma vogal sempre no meio e uma semivogal de cada lado. O tritongo pode ser oral, quando sai integralmente pela boca. Repare a vogal A ladeada pelas semivogais U e I. Repare, em Uruguai, a vogal A também ladeada pelas semivogais U e I. Temos aí tritongos orais. E quando o tritongo é nasal? Bom, o tritongo é nasal primeiro quando tem um tio, claro. Olha lá quão, olha lá saguões. E também ele será nasal quando, preste bem atenção, antes era ditongo não final, tá lembrado? Agora é ditongo final, seguido pelas letras M ou N. Então eu tenho, por exemplo, uma maneira muito simples de você perceber. Dá uma olhadinha na palavra água. Tá vendo a palavra água? Quando você vê a palavra água, você vê o U e o A. Concorda que isso é um ditongo? É ou não é? E é um ditongo oral, água, não tem tio, sai todo pela boca. E olha onde é que está a semivogal. É o U antes da vogal. Então, um ditongo oral crescente. Concordam comigo ou não? Suponhamos que em vez de água, líquido, eu tivesse água do verbo aguar. Ela água as minhas plantas. E eu resolvesse colocar no plural. Elas aguam. Opa, repare que esse M que eu pus a mais fez 2 coisas. Primeiro, anasalizou o A, colocou um tio em cima dele. Aguam. Olha como saiu nasal esse som. Tá com dúvida que saiu nasal? Prenda o seu nariz. Tape o nariz e fale aguam. Você vai sentir, olha lá, de novo. Aguam. Você vai sentir que na mesma hora o A passou a ser nasal. E além de dar esse som nasal pro A, dá para perceber que esse M virou um U. Você está falando aguão e não aguam. Você está falando um Uzinho no final, aguão. Então é óbvio que aí o tritongo aparece. E claro, um tritongo nasal. Que você vai encontrar também no finalzinho da palavra enxaguém. Olha como esse M provoca um tio em cima do E. Enxaguém. E ao mesmo tempo se transforma num I. Dá para sentir isso? Enxaguém. Olha como tem um I no final. Outro tritongo nasal para você. E por último, o hiato.
O hiato é quando você tem duas vogais encostadas uma na outra. Só que como duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Para reconhecer um hiato, tem uma maneira fácil. O hiato é um ditongo. Você consegue enxergar que você tem um ditongo aí? Só que na hora que você vai dividir em sílaba, é que você descobre que você não tem um ditongo. E sim, você tem um hiato, porque cada uma das vogais ficou numa sílaba só. Observe também na palavra saída, o A numa sílaba, o I na outra, e na palavra caatinga, o A numa sílaba, o outro A na outra. Aliás, uma dicasinha de divisão silábica. Vogais iguais, você sempre separa.